Olá, estamos começando mais um Rio à Cidade. E hoje vamos falar sobre os planos de saúde. Você pode participar, tirar suas dúvidas, fazer perguntas aos nossos convidados pelo telefone 2527-3025. O brasileiro passou a pagar mais caro pela saúde privada. Mas ter um plano de saúde está deixando de ser garantia de um bom atendimento. Segundo o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os principais planos de saúde do país não cumprem a legislação. Campeões de reclamações no ano passado, eles só perdem para as empresas de telefonia. Nós convidamos então para conversar sobre este assunto o doutor Rodrigo Terra, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público, e convidamos também o vice-presidente da Central Médica de Convênios, doutor Marcos Sarvá. Muito obrigada, doutor Marcos. Obrigada, doutor Rodrigo, pela presença. Valéria nunca teve problemas com seu plano de saúde, até que precisou dele. Com um grave problema de disfunção hormonal, ela precisa fazer uma cirurgia de redução do estômago, mas o plano alega que não cobre esse tipo de operação. Valéria tinha este corpo quando se casou. Depois da segunda gravidez, ficou com superpeso, precisando de uma cirurgia contra a obesidade mórbida, que lhe causa problemas de saúde muito graves. Muito risco de vida, isso comprovado pelos médicos, tá? Inclusive eu tenho aqui, em notificação, eu tenho comprovado pelos médicos, tá? Meu endocrinologista, até mesmo minha psicoterapeuta. Eu fui fazer uma ultrassonografia e acusou que eu tinha um problema de pólipo endometrial. Então precisei fazer essa cirurgia urgente. Se eu não tiver essa cirurgia feita, ela me falou que esses pólipos hão de voltar e podem virar câncer e me trazer maiores problemas. Meu marido paga há mais de 16 anos um plano de saúde e desde 2000 para 2001 eu venho pedindo, eu venho implorando a esse plano de saúde que eu tenho necessidade de fazer essa cirurgia. 6 médicos meus já mandaram laudos específicos para o meu plano de saúde desde 2000 para 2001. Sendo que esse plano de saúde, eu venho pedindo e eles vêm protelando e eu não venho conseguindo benefícios. Eles vêm dizendo que estão com problemas financeiros. Aí a CAC me sugeriu que eu apresentasse então um profissional qualificado aqui no Rio para o problema. Como eu tinha o meu médico, o Dr. Fábio Viegas, eu apresentei, a CAC mandou que ele levasse todos os papéis para ver se ele tinha aptidão para o cargo. Ele foi aprovado e colocaram ele no arquivo em 2002 e até hoje não nos deram resposta, nem a mim nem a ele. O que eu penso é que, na verdade, os planos de saúde, em geral, não pensam com relação ao associado, porque o associado, ele nada mais é do que um benefício, ele é o patrimônio do plano de saúde, porque sem nós, associado, o plano de saúde não vinga, né? Então, eu acho que uma doença dessa natureza, eu tenho uma doença muito grave, de fato mesmo, de caso de vida ou morte, já dito por médicos, não foram 1 nem foram 2. Então, eu acho que eles deviam ver que eles estão gastando, pelo menos comigo, 6 vezes mais com todos os outros problemas que eu venho trazendo, do que uma vez só que poderiam dar solução ao meu problema e me dar qualidade de vida. Vejam só, a gente está aqui observando a reportagem, a gente quer registrar que a empresa, o plano de saúde da Valéria, não quis se pronunciar. Doutores, mesmo com todas essas evidências, com todos os laudos, com todos os exames e indicação cirúrgica para ela, o plano não quis e não quer operá-la, não quer autorizar a operação. O que se faz num momento como esse? Tanto em termos do Ministério Público, quanto em relação a convênio, a central de convênios. Talvez eu possa começar dizendo que o médico, especificamente nesse caso, fica de mãos bastante atadas, né? Ele é credenciado do plano e ele tem limites em se opor aos ditames ou às regras do plano.
Essa paciente que o procura, quer ser operada, precisa ser operada, ele quer operá-la, mas ele indica a cirurgia, mas o plano não autoriza. O que o médico pode fazer? Né? O médico está dentro desse sistema de regras. No sistema atual de planos, o médico está atado. Ele não consegue se aliar à doença do paciente no sentido de corrigi-lo. Até porque o médico já fez o papel dele quando indicou a cirurgia, quando pediu os exames, quando diagnosticou. O papel do médico foi feito. O que ele não pode fazer é, por pressão, deixar de indicar. Isso, alguns planos chegam ao limite de fazer isso, de começar a sutilmente criar subterfúgios e pressões insidiosas para que o médico não indique. Não é o caso. Nesse caso, os médicos indicaram. Esse caso resta realmente aos órgãos de defesa do consumidor, especificamente ao Ministério Público, se pronunciar e tentar obter uma relação de maior justiça nisso, sem dúvida. Doutor Rodrigo, o Ministério Público pode intervir numa questão como essa? O que me parece é que essa questão é limitada ao caso individual dessa senhora. Né? Então, o Ministério Público, pelo menos num primeiro exame, não teria o poder de atuar no caso. Né? Agora, pelo que eu estou sentindo do relato dela, a negativa de cobertura do plano se deu por parecer que se trata de uma cirurgia estética e essa cirurgia se situaria fora do âmbito de cobertura do plano. Mas pelos pareceres médicos que ela veio apresentando e que já demonstrou satisfatoriamente que ela tem um problema de saúde que só vai se agravar sem que a cirurgia seja feita, ficou absolutamente claro que há uma necessidade que sobrepassa a questão estética, né, de muito. Evidente, até porque nós já discutimos aqui no Rio Cidade obesidade mórbida e sabemos, por declarações e informações dos médicos que estiveram aqui presentes, que a obesidade mórbida gera uma indicação cirúrgica. O senhor quer completar? Eu só acho que, até para dar um conselho a ela, né, eu acho que ela deve procurar um defensor público, se ela não tiver condições de pagar um advogado, ou mesmo um advogado e recorrer ao juizado especial de pequenas causas, juizados cíveis, em que é muito rápido, o procedimento é muito rápido, a questão de 6 meses, ela talvez conseguirá resolver o problema judicialmente. Os juizados especiais não têm um limite de valor da causa? Tem um limite de 20 salários mínimos que ela poderia ir independente de advogado, quer dizer, ela mesma poderia fazer o relato por escrito, e até 40 salários mínimos em caso de ela recorrer a um advogado. O Ministério Público está ajuizando, ou já ajuizou, ações públicas contra planos de saúde, não é mesmo? Sim, senhora. Quais são as mais incidentes? Quais são as principais características dessas ações e que indicam as principais falhas cometidas pelos planos? Olha, existe o problema dos contratos que prevêem limite de tempo de internação, né? Quer dizer, a Lei 9656 de 98 dá alternativas de produtos que o cliente pode comprar. Ele pode comprar um plano que tenha cobertura de internação ou um plano que só tenha cobertura de consultas. Correto. Mas desde que ele prefira comprar um plano que dê a cobertura de internação, essa cobertura de internação não pode ser limitada, justamente porque... Mas ela vem sendo limitada por alguns Ela vem sendo sob a alegação de que os contratos foram assinados antes da entrada em vigência dessa lei que proibiu a limitação do tempo de internação. O que o Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência em geral têm entendido que não é a melhor interpretação. Porque quando se assina um contrato desse tipo, se inaugura uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, cada mês em que é feito o pagamento da mensalidade, se recomeça aquela mesma relação. Ou seja, a partir do momento em que essa lei entra em vigor, ela tem incidência imediata sobre tudo que ocorrer a partir da sua vigência. E é o mais lógico, né? Porque senão você vai ter um contrato com uma pessoa doente obrigada a se retirar de uma UTI, isso é um absurdo, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Porque expirou o prazo, porque não pode continuar. Expirou o prazo, ela não é a senhora
do prazo de internação. Ela não pode te dizer qual vai ser o período necessário de internação para ela recobrar a saúde dela. Então, ela não tem como negociar isso com a empresa. O doutor Rodrigo estava citando as questões mais incidentes, mais reiteradas em relação aos planos de saúde, ou seja, as maiores reclamações em relação a esses planos de saúde. Mas antes do senhor completar, porque o senhor falou com relação à internação, eu queria um comentário do doutor Marcos em relação a isso. O médico é pressionado para encurtar o período de internação, conforme o senhor, de certa forma, anunciou? Isso existe de várias formas, né? O sistema de credenciamento, que justamente a Central Médica tenta reformar, para que todos os médicos sejam representados junto a todos os convênios de forma organizada, abrindo essa escolha para o paciente. Isso é fundamental para que o paciente possa não ser vítima dessa pressão que o médico sofre. O médico sofre pressão do tipo, se ele é um médico que interna mais tempo do que a média esperada, a média considerada pelo plano como correta, ele recebe ligações telefônicas, não documentos, nós não temos provas documentadas disso. Até porque ninguém é bobo e não vai se expor dessa forma. Mas isso acontece. Mas é um absurdo que haja. Se ele pede mais exame do que a média, que média? A média que eles querem, né? Se ele é um médico mais cuidadoso ou menos cuidadoso, ele acaba sendo estimulado a cuidar menos. Eu quero deixar, então, a gente vai continuar comentando essa questão, mas voltar então às outras questões. Nós falamos internação, quer dizer, pedido de redução de tempo de internação. O que mais, doutor Rodrigo? Eu até gostaria de saber, né, contribuir aí para o debate, qual é a penalidade que se aplica para o médico se ele decidir não reduzir o número de consultas e de exames. Esse médico que é pressionado pelo telefone. Exatamente. Ele acaba sendo descredenciado. Ele acaba... Sem justa causa. Não tem justa causa, não existe nada previsto em contrato. Desculpa, eu estou usando até de uma forma jocosa, mas Poderia ter justa causa em termos reais mesmo no contrato, mas o nosso contrato, da maior parte dos médicos com os planos, não prevê nada a não ser um aviso de 30 dias. Até logo, obrigado. Sem necessidade de justificativa. Nenhuma. A lei e a própria agência tenta regulamentar isso, dizendo que se um médico sair, tem que entrar outro. Ora, entra um, entra outro, quer dizer, numericamente isso não atende à autonomia que o médico tem que ter e que vem exatamente desembocar nessas questões. O médico tem que ser um parceiro do paciente na obtenção da saúde e não, eventualmente, o pior seria se tornar um suspeito de estar fazendo o jogo do plano. Ele tem que estar autônomo julgando. É necessário? É preciso. O paciente tem direito ou não tem direito, baseado no seu contrato, no que é correto. E aí a questão da ética médica, que também vai ser discutida aqui no Rio Cidade dentro de algumas semanas. Doutor Rodrigo, vamos completar então quais são as reclamações assim mais recorrentes? Claro. Esses contratos, só para fazer até um breve comentário, são um absurdo mesmo. Eu até sei que não há previsão de reajuste para os honorários que são repassados para os médicos, não há penalidade de multa caso atrase a empresa o repasse do que eles têm direito a receber. Enfim, é um setor que precisa de muita atenção mesmo. Mas, entre outras reclamações que a gente vem recebendo muito, tem também a negativa de cobertura de próteses e órteses, né? Diretamente relacionadas ao ato cirúrgico, né? A lei prevê que é proibida, é vedada essa negativa de cobertura desse tipo de apetrecho, né? De prótese e órtese, e a gente vê que acontece muito esse problema, principalmente em relação àqueles contratos que foram celebrados anteriormente à entrada em vigor dessa lei 9656 de 98. Né? A gente vai para o intervalo, a gente continua daqui a pouquinho falando sobre essa questão. Estamos hoje conversando sobre os planos de saúde, mas se você quiser sugerir outros temas para serem discutidos aqui, envie uma mensagem para riocidade@pcrj.rj.gov.br. No próximo bloco, vamos saber como o consumidor deve agir para garantir o seu direito de ser bem atendido. Até já. A Prefeitura do Rio, em parceria com a Versátil Home Video, está lançando o DVD Cientistas Brasileiros, César Lattes e José Leite Lopes, do cineasta José Mariani. Com narração de Arnaldo Antunes, o filme descreve a trajetória extraordinária da dupla de físicos e sua influência na comunidade acadêmica internacional. Assista! Informações 2547-4953. No próximo Rio, a cidade, o Museu Nacional vira o Jurassic Park, que é para você conhecer os dinossauros brasileiros. Assista e participe.
Voltamos com Rio a Cidade. Hoje estamos conversando sobre os planos de saúde. Nós gostaríamos até de passar para os nossos telespectadores os telefones para mais esclarecimentos sobre como reclamar dos planos de saúde. Se você desejar isso, entre no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O endereço é www.ans.gov.br ou então pelo telefone 0800 70 19 656. Você também pode entrar no site do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, www.idec.org.br. Nós temos aqui a pergunta do Alexandrino de Bangu. Ele diz o seguinte: o lobby dos planos de saúde no Congresso Nacional é forte, ou seja, é fácil, por exemplo, autorizar o aumento da mensalidade e outros benefícios para os planos. Mas e na hora de fiscalizar? Diz o Alexandrino, por que é tão difícil fiscalizar os planos? É difícil, eles são empresas com milhões de usuários, né? E as particularidades do dia a dia, do cotidiano, às vezes são difíceis de serem percebidas pelo órgão fiscalizador maior, que é a Agência Nacional de Saúde, teoricamente deveria fiscalizar no Brasil inteiro. Então depende especificamente de denúncias, e um site como esse e todos os órgãos de defesa do consumidor servem exatamente para facilitar o canal de comunicação de denúncias específicas, ponto a ponto. Nós estamos com o Marcelino, de Campo dos Afonsos, na linha. Tem uma pergunta, não é, Marcelino? Pode falar. Boa tarde, como Boa tarde. vai? Olha, minha pergunta é o seguinte: eu entro hoje para assistência médica e eu, por exemplo, no meu caso, é de fazer essa cirurgia do estômago, que eu sofro de obesidade. E eu peso 168 quilos. Então, veja bem, o hospital público, a gente é difícil de conseguir isso aí, porque eu tenho uma inscrição feita aí no Hospital de Ipanema e o prazo que me deram para cirurgia é 12 anos. Então, vai existir uma evasão das pessoas obesas, tipo os planos de saúde. E eu queria saber, se eu entrar hoje para uma assistência médica, quanto tempo que eu levo para fazer essa cirurgia, que eu vou ter direito a essa carência para fazer essa cirurgia. Porque... Não pode completar, Marcelino. Porque realmente na assistência pública já está até suspensa essa cirurgia do estômago no Hospital de Ipanema e me deram um prazo de 12 anos, correto, que é a chamada fila da morte, né? A espera que, infelizmente, é um pouco demorada. Então, um plano de assistência médica, a gente realmente fica naquela esperança, mas queria ter uma garantia de você realmente saber que daqui a 2 anos, você pagando, 1 ano, você vai poder operar. Pois e a maior propaganda que tem é a propaganda boca a boca. Exato. Por exemplo, um gordo leva outro gordo para operar. Quer dizer, a pessoa que, não é verdade? O obeso, ele faz uma propaganda forte para outra pessoa que ele conhece que é obeso. Por exemplo, eu sou um cara hipercomunicativo. Se eu fizer uma cirurgia dessa e for um sucesso, eu vou levar para os meus amigos também. Correto, então, meus amigos obesos também vão ficar magros. Então, se o pessoal quiser um contato meu, pode procurar a produção, que eu estou me dispondo aí para fazer uma propaganda para o plano de saúde necessário aí. Pois é, o Marcelino, além do nosso telespectador assíduo, ele participa, colabora muito com a gente, agora trouxe mais uma colaboração. Obrigada, Marcelino, pela sua colocação. Mas há uma questão no que ele acabou de dizer que eu considero que pode atrapalhar. O fato dele ter esse problema pré-existente não vai fazer com que um plano, ao aceitá-lo, invalide isso? Qual seria o procedimento do plano, doutor Marcos? O plano tem que avaliá-lo, quer dizer, ele deve ser avaliado como sendo uma enfermidade ou uma condição pré-existente. Existem prazos contratuais, eu não sei ao certo se é 1 ano e meio ou 2, a partir dos quais essa alteração pré-existente estaria incorporada como coberta, né? E teria que avaliar, realmente, eu não sei os detalhes contratuais para todas as enfermidades pré-existentes e todas as alterações, que lhe daria direito, após determinado período de carência, de estar coberto. Nós estamos colocando agora o site da Central Médica. O Marcelino, que tem uma questão bem específica, ele pode entrar em contato com o senhor para esclarecer isso, para saber como deve proceder? Sem problema. Porque realmente esperar 12 anos para fazer essa cirurgia não vai fazer o menor sentido, não é mesmo? Mais uma razão para o serviço público funcionar melhor nas suas áreas todas. Doutor Rodrigo, o Josimar diz o seguinte: nós, cidadãos, não acabamos ficando reféns dos planos de saúde e do Estado? Olha, esse prazo é de 2 anos mesmo, só para complementar. Correto. A resposta ao Marcelino? Pelo artigo 11 da lei do plano de saúde. Informação. Certo. Então, olha só para esclarecer bem. Então, o prazo que o Marcelino teria para entrar para um plano e logo depois se operar seria de 2 anos. Ele pode consultar a própria lei 9656/98, artigo 11, que fala dessa questão da doença pré-existente. E em relação à fiscalização da ANS, é engraçado que
para conceder esses aumentos anuais, reposição inflacionária e de transposição de faixa etária, não há problema nenhum. Agora, o consumidor é obrigado a continuar recebendo o mesmo valor de reembolso há anos, né? Mesmo que tenha havido aumento das consultas dos médicos não credenciados, dos exames, etc. Quer dizer, a ANS teria que ter uma postura, uma fiscalizatória efetiva, aplicando inclusive multas, se fosse o caso, para que o consumidor não ficasse desequilibrado nessa relação. Agora a pergunta do Josimar é se os cidadãos, quer dizer, nós cidadãos, não acabamos ficando reféns dos planos de saúde e do Estado. Olha, eu acho que não, se nós tivermos uma postura cidadã, não é? De participar, de exigir e de não permitir que nós nos tornemos, né, escravos ou reféns de quem quer que seja. Eu acho que isso é uma atitude pessoal de cada um. Que aí seria, então nesse caso, é o que acontece quando se recorre ao IDEC, quando se recorre à ANS, aos órgãos fiscalizatórios, ou fiscalizadores, melhor dizendo, e punitivos, não é isso? Quer dizer, eu acho que reguladores, seria isso, né? De todas as formas, né? É porque nós estamos aqui com o Marcos do Realengo na linha, e para que ele não fique esperando muito tempo. Olá, Marcos. Opa! Tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde, pode falar. Eu queria saber o seguinte, eu tenho um plano de saúde que é um plano empresa e não consta dele a questão odontológica. Até aí tudo bem. O que eu queria saber é o seguinte, o plano, ele tem a obrigação de me atender pelo menos num caso de emergência, ou seja, num caso de sedação da dor, não de tratamento dentário. Se eu estiver sentindo uma dor de dente terrível, eu posso ser atendido para sedação dessa dor, mesmo não constando a questão odontológica? Muito obrigado pela sua pergunta, Marcos. E aí? Em geral, a causa sendo não, ou seja, causa específica odontológica, não. A rigor, não. Na prática, isso pode acontecer, mas se o médico, por exemplo, atendendo num posto, numa emergência médica privada, mencionar que era dor de dente, né, ele não vai receber, porque ele atendeu fora das condições do plano, o hospital não vai receber, ou seja, toda a medicação gasta não vai ser paga. Então, na verdade, o que acaba acontecendo em algumas situações para atender o paciente e não deixar desassistido é não comunicar isso, o que é uma irregularidade. Mas, a rigor, o plano odontológico, ele se soma ao plano médico para dar cobertura total nesses casos. Ele não teria. Eu vou passar a pergunta do Carlos de Campo Grande, logo depois a gente vai querer saber, porque a gente disse isso logo antes do intervalo, é como agir, como o cidadão deve fazer para ter a garantia de ser bem atendido pelos planos de saúde. Mas o Carlos de Campo Grande diz o seguinte, o descaso dos planos de saúde é uma vergonha nacional, desumano e merece o repúdio de toda a população e a aplicação de penalidades previstas em lei de forma rigorosa. Precisamos de mais investimentos na saúde pública, com abertura de mais concursos e acabar com o lobby dos planos de saúde junto ao poder público. Quem quer comentar a colocação do Carlos? Eu não teria uma visão assim tão, talvez, apocalíptica da questão. Eu acho que a competição entre público e privado, com o cidadão participando, estabelece um regime melhor. Eu, pessoalmente, acredito que a maioria dos cidadãos nesse país acreditam nessa integração de público e privado como sendo capaz de gerenciar isso. O público assumindo as suas funções e o privado, aí especificamente, numa função suplementar, dando também cobertura para aquilo que o Estado não tem, talvez, a agilidade e a organização necessária, né? Teoricamente, sim, se o sistema público funcionasse, nós não teríamos sistema privado de saúde. Na prática, não funciona, precisa de um suplementar, porque as pessoas querem um atendimento não esperando 12 anos, mas esperando talvez 2 anos, ou 1 ano, que seria o ideal, ou 6 meses, que seria um tempo bastante razoável, né? Isso acho que é uma tendência nossa, nós estamos avançando nesse sentido. Eu vejo assim, historicamente, nos últimos 10 anos, os planos eram selvagens, arriscam, são talvez uma fera ainda estão com garras à mostra, eles precisam ser domesticados a ponto de a gente poder lidar, os cidadãos poderem lidar com eles de forma mais harmônica. Eles já estão um pouquinho mais mansos do que eram, esteja certo disso, pela ação de médicos, de órgãos de defesa do consumidor e, obviamente, dos cidadãos, dos pacientes que também estão se organizando. Vamos agora, então, passar para o nosso telespectador como agir para ter a garantia de que ele vai ser bem atendido no plano de saúde, seja sob o aspecto legal, aqui o doutor Rodrigo, seja sob o aspecto médico mesmo. Como garantir? Bem, como garantir isso? A primeira coisa é ele ter ciência dos seus direitos, né? Isso é uma coisa que ele normalmente não tem, é importante que ele tenha, pelo menos saiba o que ele tem direito, por exemplo, a questão odontológica, etc, né? A segunda é, nós estamos dentro da área médica muito atentos a isso e temos tido essa noção da importância de denunciar a necessidade de mudança do sistema, né? Isso tudo que desagrada todo mundo, os que contribuem, aos médicos que são congelados em honorários durante 5 anos, os pacientes precisam saber disso. O seu médico está sem ter reajuste há 5 anos. Então, essa parceria hoje que se estabelece entre
entidades médicas, entidades de defesa do consumidor e os pacientes, eu acho que dão realmente um substrato para essa mudança. Doutor Rodrigo. Essa consciência dos seus direitos, né, e a própria postura reivindicatória, uma vez que esses direitos não sejam respeitados, é fundamental para que a iniciativa privada que explora esse setor perceba que deve corrigir a sua maneira de tratar o público. A Thaís de São Gonçalo diz que tem o mesmo problema da Valéria, da nossa matéria, da reportagem, e é que ela quer saber a quem recorrer, se ela pode recorrer a um hospital público ou particular, e se todo plano de saúde é obrigado a cobrir esse tipo de operação, da Valéria e dela. Os planos de saúde, dependendo das suas cláusulas, são, como foi mencionado, os anteriores à lei, eles podem ter cláusulas que excluam aquilo que é considerado não clinicamente importante. Na nossa opinião, e a opinião da maior parte dos médicos, obesidade é um problema médico a ser tratado. Doutor Rodrigo, vou passar uma pergunta rapidinho, porque o nosso tempo acabou. A Leda do MEI quer saber o que pode ser feito contra as clínicas e médicos que estão boicotando determinados planos de saúde. Se há possibilidade do usuário entrar com uma ação coletiva junto ao Ministério Público. Uma resposta rápida, doutor Rodrigo. Olha, ela pode fazer a denúncia e isso vai ser investigado para se determinar se há ou não lesão ao direito do consumidor. Certo. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada a todos vocês pela participação. Um abraço a todos. Até o próximo encontro.